Boa noite, estamos de volta com a live. O som tá melhor? Nós tivemos que reiniciar, o som tava péssimo no começo, na primeira rodada. Tudo bem? Pronto. Tá melhor o som? Cara, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo muito bem. Cara, agora tá perfeito. Porque tá zero alto. Ah, Zero é o erro. aerofone. Tava difícil, velho. Tava muito ruim pra mim aqui. Vamos lá. Ah, muito bom. Cara, então vamos começar. Live de hoje, tema E clássico, aí, erro cara? de orçamento. E a live Erro sobre de erro de orçamento orçamento. já começa com um erro no som. Ótimo. Bicho, foi falar em erro, né? Já começa aí cheio de É, erro, né? No pronto. áudio. Aqui o negócio é consistência. Exatamente. É, tá dando uma mensagem pra mim aqui. Estamos com problema para carregar esse vídeo ao vivo. Estranho. Engraçado. E você tá vendo que não tem ninguém vendo? Eu acho que não deve estar aparecendo pra galera. Será? Gente, dá pra alguém comentar aí nos... Fazer um comentário aí, o som tá bom? Vocês estão vendo? Só pra gente saber, tem uma mensagem na tela do Rafa. É. Você não tem essa mensagem não, né? Não, pra mim tá bem, eu tô vendo bem, ouvindo bem. Tá. É A que eu Flávia tô. Siqueira, tô te vendo. O Lucas, estamos aqui, tô Ah, vendo. a galera tá aí, né? Tá aqui. Ah. O pessoal tá vendo nós dois? Gisele disse que não. Diego, tudo ok? Vocês estão vendo nós dois? Eu e Rafa? Então vamos embora. O Lucas falou que tá Então ótimo. vambora. Bora. Então vamos Eu nessa. não tô vendo ninguém, tô vendo só você, mas vamos lá. Então E vamos. cara, e assim, tema bom e hoje, cara, recorde de perguntas. É a 7ª live que nós estamos fazendo. Tá certo que nós vamos sortear um livro maravilhoso para a galera que participar, então talvez seja isso. Todo mundo querendo um livro maravilhoso Mercenário. sobre indústria 4.0, livro muito legal, eu já dei uma folheada. E vamos lá. Cara, erros de orçamento. Me remete ao meu passado de início na engenharia civil, quando eu comecei minha vida na engenharia civil justamente com orçamento, né? Sim. E eu lembro direitinho, cara, o tanto que eu morria de medo de errar, o tanto que eu era. Tanto de responsabilidade caía no meu colo ali, eu me sentia muito. Como é que posso dizer? Inseguro, porque eu trabalhava numa empresa que eu não tinha muito método, né? Sim. Até o dia que eu entreguei um orçamento de uma casa, que meu chefe só fechou, e a casa foi sem fundação rasa, foi sem água quente, foi pintada só por dentro, certo? Então, assim, eu já vivi a Que beleza. dor do orçamento errado. Aí, queria ouvir você aí, cara. A gente tem muita pergunta, mas queria que você abrisse aí, falasse um pouco, que você é fera no assunto. Você também já deve ter errado, já deve ter sofrido. E já Já deve, trouxe inclusive, aqui hoje. conhecer quais são os erros tradicionais aí. Conta pra gente aí. Eu trouxe hoje aqui algumas histórias de erro de orçamento. Acho que Uhum. muito, quem trabalha na área vai se identificar. Alguns Aham. erros aconteceram na Realtar, alguns erros são meus, de outras empresas, e alguns Aham. são esses que a gente percebe ao longo do processo. Uhum. Equalizando propostas de outros orçamentistas, equalizando planilhas que vêm para a gente também percebe alguns erros. Uhum. E era uma brincadeira antiga. No começo da carreira, eu trabalhava com concorrência pública, e Aham. concorrência pública é mata-mata. Quem tá é menor preço e pronto, acabou. Então, Aham. quando a gente ganhava a concorrência, a tristeza era. A gente não tinha alegria, porque se Uhum. perdesse a obra, ficava triste porque não pegou. Se Aham. ganhasse, ficava triste porque queria saber onde é que a gente errou para estar mais barato que todo mundo. Forçou a barra, né? Forçou a barra, era complicado. Aham. Então, o primeiro tópico é o desconhecimento do método construtivo. Aham. Isso, qual que é o problema disso? É que geralmente a gente precisa orçar coisas que não estão no projeto. Então, conhecer o método construtivo é importante para que você possa deduzir serviços que não vão estar ali, obviamente, desenhados. Uhum. Coisas que nunca aparecem no projeto, o rodapé, por exemplo. É Uhum. muito comum ficar para trás.
Às vezes o memorial descritivo fala de pintura, mas é importante conhecer o sistema de pintura para saber o que tem por trás. Então, não é só alvenaria e pintura. Por baixo da pintura tem chapisco, tem reboco, tem amassamento, tem selador. Então tem uma série, já listamos aí por baixo 4 serviços que vêm antes da pintura, mas jamais vão aparecer no projeto. Cara, Então o orçamentista precisa conhecer o método para que ele conheça os serviços que precisam ser orçados. Lá atrás, no início dos anos 2000, estava começando, até antes do Minha Casa Minha Vida, era o PAR, né? Estava começando a bombar obras de alvenaria estrutural em longa escala, né? 2000 e pouco, 2006, 2005. E a gente trombava muito com as famosas alvenaria que, na hora de fazer, tinha grout em tudo quanto é lugar, aço, em tudo Sim. e no orçamento não tinha nada, né? Mal vinha com uma argamassa especial, né? Vinha com aquela composição com argamassa comum, sem grout, sem aço, sem nada, né? Só bloco e pronto. Bloco, areia e cimento. Exatamente. Tem aditivo, tem grout, tem armadura, tem paginação. Então, dificilmente uma composição de alvenaria estrutural vai ter um tipo de bloco. Vai ter pelo menos 10, 15 tipos de blocos. Me vê esse exemplo na cabeça. Me vê esse exemplo que você falou de conhecer a técnica de construção, né? Sim. E eu lembro que eu à época desconhecia e olhei aquele orçamento tudo normal e só fui ver quando o controle econômico acusou, né? Mas o que mais, cara? O que a gente tem de tipos de erro aí, de erros comuns? Cara, ainda no desconhecimento do método, só para arrematar, eu queria citar 2 que são muito clássicos. A laje de contrapiso. Geralmente, quando se faz as estacas e os blocos de coroamento, existe uma laje que fica por cima da terra. Essa laje nunca aparece no projeto. Essa laje, o projetista de estrutura nunca mostra. Geralmente, ele pega daí para cima, ele já assume como pilar, viga e laje. Então, essa laje fica para trás no orçamento. E fica sem dono, né? Fica sem dono. Não tem projeto. Não é do cara da fundação, não é do cara da estrutura. Tem que ser de quem? Exato. Esse filho. Quem tem que determinar? Esse filho é do projeto de estrutura. É do projeto de estrutura. Geralmente vem uma pranchazinha, detalhamento típico para laje de contrapiso. Então vem já uma paginação com os cortes das juntas, as juntas de transferência, reforço de armadura em pé de pilar. É uma lajinha complicada. Dá a impressão que é só um concretinho em cima da terra. É uma lajezinha complexa. Para evitar patologia é complexo. E outro caso clássico é as fundações superficiais. Geralmente o projeto de fundação superficial, de blocos e cintas, ele vai mostrar somente a forma das peças. Só que para executar aquilo tem uma série de serviços complementares. Então a gente tem escavação, compactação da vala, a forma. A escavação tem que ser feita com folga para que se tenha espaço para montar as formas. Depois da desforma tem que se prever aterro, tem que se prever impermeabilização de acordo com a natureza da obra e tem que fazer o bota fora da terra excedente. Então tem aí meia página de serviços que ficam para trás. Eu corri o olho aqui, tem uma pergunta sobre o Botafogo, depois a gente entra nela com a cabeça aqui. Ótimo. Segundo erro, erro de escala. Esse é péssimo. Escala. Mesmo que seja tanto no levantamento de AutoCAD quanto no levantamento de escalímetro, escala é um problema. Uma vez nós erramos de forma grosseira numa terraplenagem, nós convertemos um arquivo de PDF para AutoCAD. Geralmente, quando o arquivo PDF é uma importação do CAD, ele reverte, ele volta para a DWG de uma forma satisfatória. Não fica maravilhoso, ele não tem todos os layers, mas dá para trabalhar. Só que é necessário verificar a escala, porque ele tem alguma redução, pode ter algum problema. Dessa vez não veio certinho. Não veio certo, nós não conferimos a escala, fizemos levantamento de uma terraplenagem e erramos o dobro. Então, era uma concorrência. Por sorte, o cliente teve a oportunidade depois de ratificar a sua proposta, então não trouxe nenhuma consequência muito grave, mas o erro de escala é algo que engana. E é traiçoeira, assim, igual você falou, no papel, no CAD, onde for, porque você tem tanto no CAD pranchas que estão 1 por 75, 1 para 100, 1 para 125. Então, assim, você não fica esperto ali na hora de verificar isso, realmente é traiçoeiro, né, cara?
E principalmente em casos de conversão, como nós fizemos, de PDF para AutoCAD, na conversão a escala se perde. E também, hoje, como muitos projetos são desenvolvidos em BIM, e os arquitetos, para fins de emissão de documento, geram pranchas de AutoCAD vindas do arquivo BIM. A escala, às vezes, se confunde nesse processo. Ah, é? Não, bom saber. Já pegamos projetos que vieram de BIM e a escala veio trocada, então sempre verifique a escala do projeto, não confie na escala do projeto. Pega lá 2, 3 cotas em cada sentido, verifique e ajusta. O CAD tem um comando simples, que é o Scale, fácil para ajustar a escala, mas é um erro traiçoeiro se você não verificar. Ô Mota, deixa eu botar um outro aqui que eu lembrei. Esse é traiçoeiro e ele parece infantil, mas é normal. Que é sei lá, você tem de repente uma torre muito alta e fica um andar para trás, uma laje para trás ou a mais, né? Você tem aquela muitas vezes você tem primeiro tem aquela questão de linguagem mesmo, que é para nomear os pavimentos, né? Você olhando para cima, é o que você está pisando, é aquele desencontro. O projetista sempre, pensa em número de lajes, o arquiteto pensa em pavimentos. Exatamente. Geralmente vem primeiro, segundo pilotis e começa o terceiro, porque comercialmente ninguém quer comprar o 101. Exatamente. Então já começa com 300 e alguma coisa. Ainda tem aquelas torres muito altas que o projeto tem muitos pavimentos tipo e o projeto dá aquela cortada no meio. Sim. Nossa, então esse aí, cara, parece que é o mais infantil dos erros, mas também tem que ficar de olho, porque acontece muito, né? Acontece, infelizmente é comum. Tem que ter muita atenção aí. Na verdade, é importante ler os cortes e desenhar uma silhueta do prédio e contar mesmo. A verificação para isso é mais analógica impossível. A gente faz isso nos nossos orçamentos. A gente desenha uma silhuetazinha do prédio para contar lajes, literalmente falando. No Excel mesmo, né? Porque tem projetos que vêm inteiros sem mostrar a torre toda. Todos são aquele artifício de cortar a laje, né? E ter uma representação. Isso. Acabamos de orçar um empreendimento com 45 pavimentos típicos. Então, o projeto arquiteto jamais vai mostrar o prédio inteiro no corte. Precisa de um rolo de papel, né? Precisa de um rolo, dá um formato a zero. Não faz o menor sentido, de fato. Mas é um erro mais comum do que parece e se reflete, porque ele é exponencial. Então você deixa multiplicar, tem um pavimento a menos de estrutura, um pavimento a menos de alvenaria, um pavimento a menos de acabamento. E impacta, e tem muito impacto a correção disso. Cara, o que mais? Antes de você entrar, deixa eu te falar, eu ainda estou com um problema na tela aqui, que eu estou te vendo, mas não estou vendo mais nada, não estou vendo quantas pessoas tem, se o pessoal está perguntando. Então, se você vê alguma coisa interessante aí, é uma coisa que deve ser colocar e você fala, tá? Porque para mim não está aparecendo aqui. Para mim, estou vendo as telas, estou vendo os comentários. Ótimo. O que mais você tem aí de... Na verdade, seria o quarto já. De pepino. Não ler completamente propostas de fornecedores. Por exemplo, concorrência. Proposta de fundação. A proposta costuma ter umas 10 páginas e lá no final uma planilhinha com os preços. Mobilização, cravação... Não, eu entendi. Você está falando o seguinte, você está orçando um prédio, você recebe propostas... Recebe propostas e não lê essas propostas na íntegra. E não leva isso direito para o orçamento, entendi. Exatamente. Fundação, você estava falando aí. Exemplo de fundação. Então a proposta tem 10 páginas, não são 10 páginas de blá blá blá. Tem ali alguma coisa sobre metodologia, alguma coisa que algum texto padrão da proposta da empresa, mas tem ali obrigações do contratante, obrigações da contratada. Então, obras fora da capital, por exemplo, das empresas. Uma empresa de Belo Horizonte que vai fazer uma obra no interior. Então, ela vai cobrar uma mobilização extra, ela vai cobrar hospedagem, alimentação, só que ela não põe isso no preço. Ela vai ao preço normal e observar isso, geralmente, nesses campos de texto. Que hospedagem é por conta do contratante, alimentação é por conta do contratante, depósito para guarda de equipamentos, espaço extra no canteiro de obras. E isso dá alguns bons reais no fim das contas. Numa concorrência, por exemplo, a preço unitário, isso é muito relevante. Numa uma licitação, ou numa planilha, onde o quantitativo é muito grande, aquilo se propaga, o serviço fica longo. Então, uma coisa é um serviço pequeno, a gente alimentar e hospedar uma equipe de 5 pessoas. Outra coisa, como a gente orçou uma vez em
em Itajubá, a metade da obra era estaca pré-moldada, cravada, então era um serviço extremamente relevante. Um erro desse, errar 5, 6 reais por metro de estaca, em quilômetros de estaca, daria um valor muito relevante. E digo isso, estou usando fundações, mas estou falando, por exemplo, uma proposta de cerâmica simples. Observa se está incluído o IPI, é um imposto, uma alíquota média de 5%, verificar se está posto obra ou se posto fábrica, então se tem que incluir frete, geralmente o frete fica da ordem de uns 3 a 5% do valor do produto. Então nisso vão se acumulando pequenos errinhos que no frigir dos ovos cria uma distorção muito razoável no orçamento. Cara, agora quando eu entendi ali que você estava falando de propostas, né, que você vai receber, né? Uma coisa é você orçar, olhando para o projeto, imaginar, compor aquilo ali, outra coisa é você receber propostas e transcrevê-la para dentro do seu orçamento. Cara, eu lembrei de cada caso, por exemplo, algumas fachadas mais complexas, né? Já vi erro gritante de fachada aerada, a proposta estava cheia de poréns ali, aí quando você leva para o orçamento, você também leva erros para o orçamento. Né? Fachada aerada, um exemplo de fachada aerada, de quem é o grauteamento dos blocos? Onde o insert vai ser chumbado, o alvéolozinho do bloco precisa ser grauteado. Então, de quem é a responsabilidade para esse grauteamento? Porque uma fachada grande é muito graute. Sim. Não, cara, nesse aspecto, né, de ler bem a proposta do fornecedor, isso aí é um ponto importantíssimo, realmente. Cara. Daí está uma grande fonte de possíveis erros. Tem que ter atenção imensa, técnica, porque às vezes o orçamentista está viciado a levantar, compor ele mesmo, né? Mas quando você tem uma proposta, tem que vir a regra da proposta. Exatamente. Você tem que traduzir tecnicamente para o seu orçamento a regra que está vindo da proposta. Né? Como eu vou pagar, como eu vou levantar. Cara, forma, né? Tradicional. Um orçamentista levanta a forma de um jeito, o empreiteiro ele entrega uma levanta de outro completamente diferente. Né? Então, se você vai fazer ali um preço fechado com o empreiteiro, cara, você tá doido. Né? Então, tem que ficar atento. Você não vai fazer um preço fechado. Se vai fazer um preço fechado, tudo bem. No fim, o importante é equalizar a verba. Mas no caso de uma medição ao preço unitário... Quando não é preço fechado, na verdade. Sim. Né? As quantidades não vão bater, né? Não vão bater, vai distorcer a medição. Sempre tem problemas. Cara, e qual mais? Nós estamos no quinto aí. No quinto, cálculo de mão de obra direta. E essa turma erra muito. Isso infelizmente é uma disciplina muito mal compreendida na engenharia. Mão de obra fichada. Mão de obra fichada. Geralmente a mão de obra tem 4 componentes. Tem 4 caixinhas de custo. Esse assunto aí dá uma live, hein, velho? Porra. Esse dá uma live. Composição de mão de obra direta dá uma live só para isso. Mas vamos lá. O assunto é extenso, complicado. Coloca aí. O cálculo de mão de obra direto, ou seja, saber quanto custa um servente numa obra, tem 4 caixas. Primeiro, quanto o cara põe no bolso? Convenção coletiva, salário base da categoria. Segundo, encargos sociais. Cada Sinduscom de cada estado tem a sua composição padrão. Isso varia de 85% a 130%. Varia com rotatividade, varia com peculiaridades tributárias. E é um bom número? É um número confiável? É um número que fecha? Você já conseguiu? É um número que fecha. Sim, é um bom número. É um número que fecha. Fecha. E terceiro, adicionais da convenção coletiva. Além do salário da categoria, a convenção dá uma série de obrigações extras que a construtora precisa fornecer para o empregado. Então estamos falando aqui de EPIs, estamos falando de vale transporte, estamos falando de cesta básica, estamos falando de exames admissionais, periódicos, demissionais, de acordo com a função, o cargo dele na obra. Ele incorre em alguns exames complexos, alguns exames que são mais caros, são difíceis, demorados. Estamos falando de seguro de vida coletiva, contribuição sindical, estamos falando de plano de saúde, alguns estados exigem. Então, estamos falando de uma série de custos que, no fim das contas, vão impactar aí em mais uns 30% da mão de obra. E fica completamente esquecido. E a quarta caixa... Começa que... Você já vi vários orçamentos que quem fez orçamento, não, além de não entrar nesse nível de detalhe, talvez parece até que desconhece que existe essa questão regional, né?
Não, e às vezes a pessoa acha que esses adicionais, vale, EPI, tipo de coisa, está dentro dos encargos sociais. Então, quando a gente começa a mostrar a composição do salário e discutir esses itens, não, mas isso está nos encargos. Não está. São duas coisas completamente diferentes. Não, cara, isso aí sem dúvida. Você botou, igual eu falei, dá uma live, mas aí realmente é fonte de erro sem fim, né, cara? Assim, claro que hoje em dia os serviços são muito terceirizados, né? Eu diria o seguinte, além de mão de obra, nessa parte de mão de obra fechada, é o dimensionamento da galera que vai dar, do funcionário que vai dar um suporte ali. O cara que vai descarregar, sempre é um erro típico, né? Que é o fichado indireto que está no campo, que é o cara que vai limpar, o cara que vai descarregar, é o cara que vai levar uma massa. Isso sempre eu percebo que para a galera acertar, sempre, o pessoal acertar sempre é muito difícil, né? Então, e não só isso, geralmente as construtoras hoje estão indo numa tendência de terceirização. Então tem empreiteiros para alvenaria, empreiteiros para vários serviços. Só que ainda tem construtoras que são primarizantes, que têm uma mentalidade primarizante. Então elas têm pedreiro próprio, servente próprio para fazer alvenaria e trabalham controlando produtividade. Mas mesmo quem vai para terceirização precisa ter uma boa composição para balizar. Então, ou seja, eu preciso ter um custo bem composto, preciso saber quanto custa de fato a hora do pedreiro e do servente, ter uma boa produtividade apurada para gerar um custo teórico. Ou seja, se eu fizer com pedreiro e servente vai custar tanto, e o empreiteiro cobra tanto. Vale a pena ou não vale? Para fazer esse tipo de análise. Não, então, mesmo para a empresa que terceiriza, é importante saber calcular corretamente a mão de obra. A gente falou de 4 caixas, faltou a quarta. A primeira, salário da categoria na convenção, encargos sociais, adicionais da convenção, e quarto, são as particularidades do processo, particularidades da obra. Por exemplo, além disso tudo, além do salário, dos encargos e desses adicionais, vale, EPI, exames, ainda tem alguns fatores externos que podem influenciar muito na mão de obra. Por exemplo, obra dentro de planta industrial. Geralmente, obras dentro de uma planta da Vale do Rio Doce, por exemplo, tem uma série de implicações de segurança do trabalho que oneram de forma extra a mão de obra. Então, ainda tem que considerar ali algumas horas para treinamento. Toda semana esse oficial tem que passar por um novo treinamento de integração. Na composição, você tem que prever uma improdutividade. Uma improdutividade para cobrir esse tipo esse prazo que é perdido com o treinamento. Aqui é famoso, né? Garo molhou o andaime, acabou, para a obra. Acabou para a obra. Às vezes, dentro da região da planta, ele pode estar perto de algum equipamento, de algum setor perigoso, então aquilo já incorre num adicional de insalubridade, um adicional de periculosidade, que são adicionais altos. De acordo com o cronograma de paradas da planta industrial, é necessário trabalho noturno, trabalho em horários diferenciados. Então, conhecer o contexto é muito importante. Isso pode trazer ônus que não estava previsto inicialmente. É aquele negócio que você já falou, né? A gente não pode nunca pensar um orçamento descolado de um planejamento. Não. O exemplo que você está dando é algo assim, eu tenho que conhecer como a obra vai se dar, né? Ou seja, eu tenho que conhecer o planejamento dessa obra para eu pensar composição de hora homem, né? Então, bem legal esse exemplo aí. Exemplo muito bom mesmo. Né? Tem a então, falando de um caso... Planta industrial. Vamos para um caso mais simples, reforma de apartamento. Você tem que conhecer as regras do condomínio. Às vezes vai ter que pagar um servente no sábado para retirar entulho. Não pode descer entulho durante a semana, não pode descer entulho em tal faixa de horário. Então, às vezes, vai incorrer em hora extra, vai incorrer em horários sábado, domingo de manhã, não sei. Já vi regras de todo tipo dentro de condomínio e gera custo. Tudo gera custo. Tudo que sai do padrão gera custo. Outro, serviços atípicos. Por exemplo, porcelanatos de grandes formatos. Quando comecei a trabalhar com orçamento, o piso cerâmico era azulejo 20 por 20, depois ficou 30 por 30, 40 por 40. Hoje está gigante. Sim, está pequeno. É um evento você levar uma peça de piso.
Exatamente. Então, o porcelanato de grande formato, por exemplo, ele consome mais argamassa para colagem, ele consome mais mão de obra, ele tem mais perda. Uma peça de 90 por 90 tem 0,8 metros quadrados. Quebrou uma peça daquela, você perdeu praticamente 1 metro quadrado de cerâmica. Então, são índices totalmente atípicos, são uma mais análise improdutivo, completamente né? Ou diferente. não? É mais improdutivo? É mais improdutivo, porque né? geralmente ela vai as que estão no centro do pano vão se encaixando bem ali, mas quando vai chegando nas quininhas, o pedreiro precisa esculpir a peça para ela caber. O recorte é pior, o recorte tem que ser mais preciso. Então já vi uma pedra 90 por 90. O erro que vem daí é você pensar uma produtividade como um piso qualquer, é você pensar que Consumo de argamassa. Que o consumo é como um outro qualquer, você pensar que você subir uma peça dessa é subir como uma outra qualquer, ou seja, aí nós estamos falando até de dimensionar equipamento, né? Nós estamos falando de logística, né? Realmente, cara. O que mais de... Por exemplo, olha um caso drástico. Estamos serviço trabalhando atípico aí. numa reforma de apartamento de alto padrão, a paginação do piso é 1,20 por 2. Pedras de granito, 1,20 por 2. Então, não cabe no elevador. Teve que içar o piso. Então teve que fazer uma dobradinha com a construtora, o prédio está sendo finalizado ainda, para a construtora subir o piso. Então já teve que ter toda uma logística à parte que vai gerar um custo, um aluguel de hora da equipe que vai içar aquilo. Não é qualquer equipamento que vai içar uma peça desse tamanho. Né? Não é, porque não é só porque é grande, é pesado. Pesa 1 tonelada uma pedra dessa. Não? Pesado, é grande e pesado. Então tem 8 homens com ventosa colar um negócio daquele. Então é um absurdo. Teve um exemplo de um prédio comercial grande aqui em Belo Horizonte que tinha um chiller gigantesco e não tinha como subir com esse chiller por dentro do prédio. A opção era vir uma equipe da Alemanha para desmontar e remontar ele lá em cima, só que ficou muito caro. Desmontou o chiller? Ah, não. Não. Essa era a opção. Então, no fim, decidiram instalar com helicóptero. Um helicóptero militar pegou o chiller na avenida e colocou no topo do prédio. Que isso, cara? Porque não tinha uma solução via guindaste? Não tinha guindaste, não tem braço, não tem. Era muito no meio, o prédio. Não tem alcance. O ático do prédio é todo recortado, não tinha jeito. Não tinha jeito. Cara, não sabia dessa história, não. Legal. Depois eu não posso contar o nome depois de conta. Não, legal, cara. Fui em BH? Um absurdo. Aqui em BH. Tem muito tempo isso? Tem. Não, legal, cara. Legal. 4 anos. O chiller, cara, se você for pensar no volume, ele é pesado, mas nem tanto. É vazião ali. Ele é grande, mas ele é leve. Ele não é assim. Ele não é maciço. Exatamente. É do tamanho de um container, mas ele é oco. É uma hélice gigante, né, velho? Ele é sem jeito. Não, legal. Agora, outro problema de serviços atípicos envolve logística. Nós orçamos há pouco tempo um heliponto no topo de um prédio comercial pronto. Para chegar lá no topo do prédio, não tem caminho. É um caminho de formiga. A gente tem que chegar numa garagem, que é uma doca. Da doca a gente sobe até o 10º andar. A gente andava por dentro do prédio, troca de elevador e acaba de chegar na cobertura. Então imagina tudo que chegar na hora para subir tudo. E aí, não alcança grua, não alcança guindaste, porque o centro é muito recuado em relação à fachada de vidro. Então não dá para montar um guindaste lá em cima, arriscar o negócio balançar, pegar a fachada. Ventou. Ou seja, tivemos que prever uma equipe de formiguinha para ficar levando material da doca até lá para cima, em carrinho de mão. E com cuidado, porque os corredores, nessa transição de mudança de elevador, o corredor é estreito. Né? É um prédio de funcionamento, o corredor é estreito, não tem mais que 1,5 m, então não dá para ir com uma jirica, não dá para dar uma empilhadeira, carrinho de mão mesmo. Então subiu tudo. Agora, isso custa. Tudo picado. Então, gente, isso custa. Isso é improdutivo, isso consome hora da turma, isso gasta. Então. Que grande exemplo, hein, cara, da interface orçamento-planejamento, né, cara? Se você não sabe, se pensa nisso, você ia mandar lá um precinho padrão de serralheria, de não sei o que, você ia chegar de pintura, não de chega, montagem, você ia chegar na metade do preço do negócio. O orçamento ele tem que andar junto com o planejamento. Ele não pode ser feito como tabuada. Não é só quantidade vezes preço unitário total e passa régua. Não é. Não é. É um processo produtivo complexo, imprevisível. Então a gente tenta, com planejamento e orçamento, mitigar um pouco da imprevisibilidade. Mas no Brasil, a coisa é extremamente artesanal ainda.
Ainda tem cara que empilha bloco com massa. Uhum, A uhum. produtividade desse cara depende de infinitos fatores, até da qualidade das relações familiares dele. Uhum, uhum. Então, o caráter da previsibilidade é muito grande. A gente É. precisa, por um lado, ter o cuidado para tentar mitigar isso com planejamento, com previsibilidade, mas por outro também entender que Uhum. 100% não é Cara, possível. eu tô preocupado porque o papo tá bom e tá voando o tempo. Eu tô pensando assim, eu vi que você separou alguns pontos onde acontece muito erro, né? E a gente tem Mas muita tá indo bem. pergunta. A gente É, vai dar mas o eu quero prazo saber o certinho aqui. seguinte, eu não sei se você tem mais algum ponto, mas eu queria que a gente falasse também o seguinte, até agora nós alertamos. Aqui tem isso, pensa nisso, pensa naquilo, tem vários pontos que pode errar. Agora, dispositivos para não errar. Dispositivos de vigilância na hora, né? Sim. Eu não sei se é procedimentos de verificação. O que você tem para contar para a galera que nos acompanha aqui, como para dar uma luz sobre isso? Como então tá? Beleza, vocês me falaram onde é que pode errar, mas quais são os dispositivos para caçar erros, né? Para Entendi. encontrá-los, porque é o mais importante. Você tem. É importante falar um pouco do método. Independente do método de levantamento e de orçamentação, o Uhum, erro existe, o erro é um risco constante. uhum, Então, desde o orçamentista que faz levantamento em prancha impressa com escalímetro, até o cara que extrai quantitativos no Revit, desde o cara uhum, que monta o orçamento num sistema, num RP, Volare, uhum, por exemplo, até o cara que monta no Excel, o uhum, erro tá ali, o erro acontece. Só que aham, então ele precisa criar verificadores, precisa criar análise de redundância sempre. uhum, Só que quando a gente fala de verificadores, verificar se as coisas estão batendo, verificadores de somatório, existem uns verificadores objetivos que vão verificar, fazer análises objetivas da informação, uhum, e existem verificadores de feeling. Então, as nossas plataformas hoje são repletas de verificadores, de pequenos pontos de aham, stop and check, mas assim, cada aham. verificador desse veio de um erro. Cada verificador desse nasceu de uma vergonha que a gente passou numa reunião. Aham. Então, é importante. Acho Não que são o erro. A exatamente gente, double checks, são, sei lá, lâmina de volume de concreto. Tá dando muito alto, tá dando muito baixo. São índices, eu sei, você deve ter criado então algumas coisas, você tem seu feeling, então você foi criando parâmetros que seu passo dele acende uma luz. O que são esses? exato. Por exemplo, vamos por disciplina. Estrutura. Estrutura a gente verifica por lâmina média. Para quem Lâmina não conhece o média. conceito, lâmina média é quando pega um pavimento tipo, por exemplo, a gente totaliza o volume de concreto, pilares e laje e divide esse volume de concreto pela área de projeção. Então Uhum, essa é a lâmina média, qual seria a espessura média de concreto para aquele pavimento. uhum, Então essa lâmina, nos projetos prediais de Belo Horizonte, ficam em torno aí de 0,18 a 0,25. uhum. Nós vimos no boom isso chegar até 0,28, 0,30 e hoje as coisas estão voltando a reduzir para 0,21. O pessoal tava mão aberta, tava com dinheiro para Tava fazer a mal laje aberto, eu acho grossa. que no boom a turma tava muito assoberbada de trabalho, não Aham, tava dando tempo de fazer aquela verificação final, aquela aham, limada técnica final. Mas a gente verifica a lâmina média, a gente refaz o levantamento do pavimento tipo. Geralmente os projetos executivos estão vindo com listas de quantitativos, então a gente compara o levantamento com a lista de aham, quantitativos. No caso de verifica taxa de forma, taxa de armadura. No caso de alvenaria, a gente verifica, faz 2, 3 vezes o levantamento do tipo, quando é muito complexo, quando é muito relevante. uhum. É Compara importante coisas de superfície, né? Sei lá. É, área de alvenaria com área de com chapisco, com área de pintura. reboco, É com área de isso. acabamento. A gente faz Simples, né, fachada com cara? área de casca. É Você tem que simples. ter tempo para fazer isso também, né, cara? Você não pode estar num processo onde você não vai conseguir. Isso é uma checagem básica, né? Agora, como disse, nasce do erro, nasce do medo. O verificador nasce do medo de errar de novo. Uhum, Então, todo coach, todo consultor fala o erro é uma fonte de aprendizado. E isso é ultra verdade na é. disciplina de orçamento de custos. O erro, quando acontece uma vez, tudo bem, ele é benéfico, ele gera uma oportunidade de aprendizado e uma oportunidade de Uhum, criar um mecanismo de defesa. Mas agora, o orçamentista tem que ficar esperto para que, uma vez que ele errou, então crie um verificador, crie uhum, formas de que aquilo não aconteça de novo.
Sim, O erro que legal. acontece 2, 3 vezes é preocupante. Então, e com o tempo, à medida que você vai fazendo os verificadores, você vai adquirindo feeling. Uhum. Quando eu crescer, eu quero ser um daqueles orçamentistas que bate o olho na planilha e fala, tá Tá esquisito baixo. isso aqui. Mas Tá o quê? baixo, tá alto. Tá baixo, tá alto, tá estranho. Aham, Já vi aham. tem uns caras que tem Você um já é feeling assim, desse. cara. Você já é assim. Mais ou menos. Eu vou muito nos verificadores, eu verifico muita coisa Não, mas tem que no verificar índice. sempre. Tem que verificar. É trabalho de redundância, é trabalho é trabalho, retrabalho, retrabalho. Aham, aham. Não, pois é. Então, Então, um cara que está começando, um cara que tem pouco quilômetro rodado, ou seja, ele não tem um feeling tão apurado, né? Ele tem que ter passado, né? Tem que ter vivido experiências para conhecer essas formas de checar. Deve ter literatura, as literaturas da área devem propor alguns métodos de verificação, né? não propõe. Não, é mesmo? Isso Não, aí é, a literatura de orçamento ela é muito isso é cultura do positiva, não escritório mesmo. negativa. É mesmo. Sim, ela é muito positiva. Ela vai te falar de métodos de apuração de índice, vai te falar de construção de composições, mas não há literatura que Não te põe verse medo. sobre verificação de quantitativo, verificação Aham, de preço. Isso aí é checklist de cada empresa. Cada empresa tem sua cultura de verificação, tem sua cultura de checagem. Isso é legal. muito particular. Isso é muito orgânico. É isso que eu ia perguntar, se é do escritório, né? Imagina É do que a escritório. Realtar tem o delas, que traz da sua experiência, de todo mundo que passou por ali, dos erros que ocorreram. Sim. Legal, legal. Cara, podemos entrar nas perguntas? Podemos entrar na pergunta. Que eu acho que as perguntas, algumas coisas batem assim, né, e tal, a gente pode ser que elas nos façam voltar aqui no... Bom, vamos lá. Aqui são as perguntas que vieram na caixinha, não sei se você vê alguma passando aí que dê pra gente contextualizar, tá? Eu te falei, eu continuo sem ver aqui. Vamos lá, eu não organizei uma ordem, não, vou passar umas que eu pensei aqui. Bom, regra de descontos de vão não são um consenso. O que fazer? Então, assim, ó, aqui a pessoa está afirmando que regra de desconto de vão não é um Não consenso. é consensual. Não é, né? Pois Não. Cada região tem seu critério. Os mais comuns são... É cultural, então, né? É cultural. É cultural. Tem um bom canal no YouTube que chama Engenheiro de Custos. E o cara tem um vídeo sobre isso. Ele fala dos principais critérios de abatimento de vão, que são o PIN e o Caixa Econômica Federal. Ah, tá. Descreve então, o bem, ideal... né? Descreve bem. Então, o ideal é entender com o seu cliente qual é o método que ele pretende utilizar. E se ele não souber, a pergunta passa para frente. Então, qual é o método que o seu empreiteiro cobra? Se não souber também, você tem que propor um de mercado. Já tem que propor um de mercado. Geralmente, o mais comum para alvenaria, por exemplo, é o 246. Até 2 metros quadrados não se abate. Entre 2 e 4 metros quadrados de vão se abate 50% e acima de 6 se abate 100%. E aí paga espala. Entendi. A espala é a borda do revestimento. Então ele está certo. Não é um consenso e o que fazer Não é um consenso. Você já botou muito bem aí. Bom, meu primeiro orçamento fiz usando... Aí, ó, olha o erro de escala. Meu primeiro orçamento fiz usando 1 por 100 e era 1 por 125. Só vi depois que entreguei. Então, não é uma pergunta, é uma pequena historinha aqui que nós até tratamos, né? Então, seu orçamento ficou 25% acima. O que vai acontecer é que o cliente vai perder a concorrência. Exatamente. Bom, solução para isso, faz de novo, não tem jeito. Pode até aproveitar a precificação, mas a quantificação tem que ser refeita com a escala correta. Não caia na besteira. Não tem um conversor mágico, você chega ali, pá, joga. Não caia na besteira de, vou dividir por 1,25, vou multiplicar por ponta. Não faça isso. Vai só piorar. Faz de novo. Vai piorar. Cara, como mitigar erros na composição do preço de hora-homem? Aí ele está falando geral aqui. Você também já tratou o assunto, mas mitigar... Mas eu queria fazer um comentário sobre isso. Sim, pode. Na verdade, tem duas formas de checar uma composição. Existem... O TCPO,
ele é muito, muito bom para material. Mas eu não acho ele tão bom assim para mão de obra, porque como ele pega média nacional, dá um tratamento estatístico, fica um pouco superdimensionado. E tem também o regionalismo. Algumas regiões do país são muito produtivas, outras são menos produtivas. Então, isso varia muito. O ideal é que consiga se balizar essa produtividade, pelo menos dos principais serviços da obra, na região e junto com o cliente. Mas quando não se tem a produtividade, eu gosto de compor com o meu índice proposto e verificar isso em comparação ao preço do empreiteiro. Então, por exemplo, com a minha produtividade, a mão de obra para alvenaria, somando pedreiro e servente, ficou em R$ 25, 24 e alguma coisa. O empreiteiro cobra 20. Então minha produtividade está um pouco inchada. É um balizador, entendeu? Entendi. Eu acho que o índice tem que ser suficiente para pagar um empreiteiro. Tá. Para ser abaixo disso, tem que ser uma adoção ousada. Aí o cliente tem que endossar. Não, entendi. Cara, queria dicas sobre orçamento de instalações de canteiro, para não errar mais. Esse aqui sofreu com erros de orçamento de instalação de canteiro. Dicas para orçar canteiro, cara. E eu já vou começar. É aquele negócio. Orçamento conversando com planejamento, né? Você vai ter um canteiro só, onde é que vai ser, como é que vai, quando vai mudar, né? Eu acho o seguinte, vou provocar que você continua. O que eu vejo? Você tem que ficar entre o planejamento e a regra do jogo. Ou seja, tem norma para isso, né? Mas diga aí, como não errar, com o nosso colega aqui, queria dicas sobre orçamento de instalações para não errar mais. Eu faria um tripé. Tem que ter o planejamento, tem que ter a regra do jogo e tem que ter a cultura da empresa. Cultura da empresa. Tem então, isso. Na verdade, ou seja, você que está orçando, se inteirar dessa cultura. Se inteirar dessa aí. Por exemplo, o que cada pé desse interfere? O que seria o ideal? Ter um projeto de canteiro de obras? Nunca tem. Então, esse é raro. O que o planejamento interfere? O planejamento interfere, primeiro, para saber quantas etapas de canteiro nós teremos, como o canteiro vai se deslocar pela obra. Tem obras que são feitas em terrenos grandes, que já permitem, tem um canto ali que vai ser só campo de futebol. Dá para fazer o campo no final da obra. Então, bota o canteiro ali e fica até o fez final. Um canteiro só e vai ficar até o final. Agora, aquela obra clássica de Belo Horizonte, o predinho e lote de 360. O predinho encosta no muro, não tem jeito. Primeira fase, enquanto faz terraplanagem de fundação, vai botar um containerzinho na beirada da calçada. Quando tiver uma laje, vai jogar para baixo. Quando tiver que fazer a garagem, vai pegar um apartamento. Quando tiver que pintar a vaga, você vai arredar para o lado? Vai arredar para o lado. Então, às vezes, tem canteiros que tem 3, 4 fases em exemplos muito exagerados. Mas o normal é ter pelo menos 2 fases. E a cultura da empresa... Esse é um comentário muito bom. Tem empresas que têm container, mesmo diante da regra e diante do planejamento, fazem canteiros muito, muito enxutos, quase que só a casinha para guardar o cimento. E o cara fica andando com o projeto na garagem, no meio da laje. E tem empresas que o canteiro é melhor que a minha casa. Então, tem canteiro com piso laminado. Com piso laminado, a sala de reunião tem 2 telas. Para que não tem que ficar... agora deixa eu projetar. Não, já tem 2. Já põe as 2 ali, pronto, acabou. Então, eu acho que esse é o tripé. Se intere do seu cliente, tenha uma noção de planejamento da obra, entenda qual vai ser o fluxo do canteiro. E a norma NR18 te ajuda no dimensionamento. Você precisa ter um pico de efetivo e com esse número, com essa quantidade de funcionários, você já dimensiona à luz da NR18 as áreas de vivência principais. Cara, só falar sobre do tamanho. Um dia uma obra... os exemplos bons a gente conta. Quem que é o santo. A Rossi, era uma obra da Rossi em Campinas. E tinha um escritório muito bonito. E a primeira vez que eu fui na obra, eu não tinha entendido o terreno direito ainda, o que tinha lá antes. Só sei que eu fui num banheiro, que era o banheirão da obra. Cara, e o banheiro era espetacular. O banheiro dos funcionários, sabe? Da equipe. Sim. E eu olhando aquele negócio, eu falei, bom, esse banheiro já devia existir, né? Devia ser da edificação antiga, ou então é algo que vai ficar. Eles já fizeram uma edificação, às vezes no projeto tem esse vestiário. Não, era o canteiro,
era o vestiário e banheiro que a roça fazia. E era Falando de cultura de empresa, uma vez eu orcei para uma mineradora uma cidade de empreiteiros. De tanto fazer obra, de tanto pagar canteiros caríssimos para empreiteiras grandes, ela decidiu construir uma cidade de empreiteiros. Então ela tinha ali vários módulos e ela alugava esses módulos para o empreiteiro que ia fazer a obra. Então, qual que é o seu staff técnico? Qual que é o seu efetivo? Você precisa de 2,5 módulos desse aqui. Pronto. Aí cercava aqueles módulos com tapume, pintava na cor da empresa, alugava. Na hora de entregar, ela entregava aquilo pintado na cor da mineradora, reformado. Legal. Cara, vamos lá. Vamos lá que tem muita. Vejo muitos erros em dimensionamento de equipamentos. Falem sobre isso, por favor. Bom, aí vai de tudo, né? Nós já falamos de logística. Eu estou pensando em logística, né? Então isso vai de acordo com o planejamento. Preciso entender a obra para traçar para a obra uma estratégia correta, adequada de logística. Falei aqui do prédio de 45 pavimentos. Não dá para fazer um prédio desse com cremalheira. Tem que ter uma grua. Não adianta. Tem que ter uma torre de concretagem fixa. Não, sem dúvida. Não, então, cara, e aqui é geral, né? Bom, tem sempre aquela maquininha, a máquina Bobcat que não tava, né? Sim. O cara não tinha no orçamento, mas de repente o cara pagou 9 meses de Bobcat rodando no subsolo, né? Isso aí... E não estava previsto. Tem vários exemplos. Né? Não, e falando de equipamentos grandes e caros, mas vale para miudeza. Vale ler, como a gente falou de ler a proposta do empreiteiro civil. Muitos empreiteiros absorvem ferramentas pequenas, então às vezes não precisa considerar betoneira, argamassadeira, furadeira, maquita, já está tudo o cara atrás da equipe dele. Ou não, se ele não trouxer, precisa ser alugado, precisa ser comprado. Cara, vamos lá, tem uma curiosidade aqui. Eu já tenho até meu palpite. Onde ocorrem mais erros? Nos levantamentos de quantidade ou nas CPUs? Nos dois. Nos dois, né? Eu ia falar levantamento. Não, precificação. Bom, depende do método. Tem construtoras, tem gente que constrói o orçamento todo do zero a cada novo processo. Aí pode ocorrer erro tanto na quantificação quanto na precificação. E tem gente que mantém uma plataforma fixa, já com composições montadas, prontas, e só vai trabalhando nova quantificação. Aí o erro está na quantificação porque o banco de preço já vai sendo melhorado ao longo dos anos. Um grande erro no caso das CPUs, né, as composições de preço, é você não adaptar a sua realidade. Você pegar uma CPU pronta por aí do mercado e ficar usando ela, achando que ela está certa, que ela é sagrada, né, que ela é indiscutível, né, e você tem outros consumos, outra produtividade. Eu já vi muito desse caso também. E a composição ela pode errar em duas frentes, ela pode errar em 3 frentes. Ela pode errar na concepção técnica, que é o que você disse, índice de produtividade errado, não foram aferidos, não foram verificados. Preços unitários adotados de forma errada por leitura deficiente de propostas, por exemplo, como falamos mais cedo. E erro de digitação. Você estudou tecnicamente corretamente a composição, leu as propostas, precificou corretamente e errou na digitação de índices. Sim. Composições muito quebradinhas, 4 casas decimais, então o erro humano é uma componente sempre presente no orçamento, infelizmente. Cara, vamos lá. Uma pergunta pesada essa. Tem jeito de acertar a quantidade de caçambas em um orçamento? Essa tem não. Tem jeito, Mota, de acertar a quantidade de caçamba no orçamento? Tem demais. Quem é orçamentista, anota aí agora. Essa aqui você não vai ver em lugar nenhum. E essa eu tô duvidando. Conta aí. A gente tem um índice que vem de um livro. Eu posso depois deixar nos comentários, criar um jeito aqui, talvez na próxima live, trazer o nome do livro. É um livro de gestão de resíduo sólido, onde ele propõe que o volume de entulho para uma obra de concepção normal, ou seja, estrutura de concreto, pilar, viglagem, alvenaria de vedação com bloco cerâmico, o volume de entulho da obra é 0,089 metros cúbicos por metro quadrado construído. Aí você pega esse volume, multiplica por 1,35 para calcular o empolamento, divide por 4, que é o volume da caçamba. Tá aí o número de caçamba da obra. Duvido.
Acende uma vela e espera. Pergunta pro Léo da RKM quanto é que deu no final. Acertou? Acertou, cravado. Legal, velho. Então vou mandar um presente pro autor do livro. O cara... Mas é um índice muito bom, 0,089 metros cúbicos de entulho por metro quadrado construído. É um índice muito bom. Talvez não acerte na pinta, mas vai dar uma aproximação muito boa. Muito boa. Muito melhor você ficar imaginando uma caçamba por semana no período de estrutura, 2 no período de acabamento. É muito melhor do que ficar tentando fazer essa curva muito empírica. Te dá um índice mais técnico. Porque o consumo de caçamba é um sintoma, né? Você está consumindo demais, você está errando muito, você está desperdiçando muito, você está fazendo muita gambiarra com instalação, você tá com um projeto muito ruim na mão, que você está tendo que refazer coisa, você está com uma turma que está trabalhando errado e está tendo que refazer coisa, você não está controlando a qualidade da sua obra, você está errando e tendo que refazer coisa, né? Então, o número de caçamba é sintomático. Então, isso aí é a parte que não se controla, né? Mas legal, e obviamente esse índice não está prevendo soluções atípicas. Por exemplo, clientes que cavam um caixão perdido, cavam 1 metro a mais na terraplenagem, mas vai jogando entulho ali, no final bate a laje de contrapiso por cima. Esconde. Não, legal. Cara, vamos lá. Essa foi boa da canção. Eu não sabia que tinha esse número mágico. Como não errar... Como não errar no dimensionamento de bota fora, que é parecido também. Eu acho que não só você fazer um bom levantamento do que você tem de projeto de terraplanagem, mas ficar atento a isso, né? Quantas vezes você tem orçamento que põe lá você cortando uma cinta e não fala nada sobre aquele volume levantado. Olha, nós temos, acho que 3 tipos aqui de bota fora. A gente tem um bota fora de entulho, que está respondido, acho que pela questão das caçambas. Nós temos o bota fora de escavações pontuais, por exemplo, escavação para blocos, cintas, porque você tem um volume ali muito bem controlado. Então, ou seja, o volume que você escavou, menos de concreto com empolamento. Então isso aí é um volume de caçamba, não tem para onde correr. E tem o volume de terraplenagem. A terraplenagem é uma caixa de Pandora. Sempre, acho que dava uma live, pode anotar isso aí, uma live só sobre terraplenagem, inclusive com o Alfredo. Não, legal, essa vale. Então, o bota fora terraplenagem é uma caixa de Pandora. O ideal é fazer um projeto de terraplenagem com os volumes obtidos pela geometria e fechar a empreitada a preço global pelo projeto. Se pagar caminhão retirado, sempre dá errado, sempre dá prejuízo. Nunca dá o volume. O cara, não digo que é má fé do empreiteiro, nem erro de controle da equipe, nunca dá certo, cara. Terraplenagem eu acho que tem que ser preço fechado pelo projeto. Cara, tenho aqui. Já vi 10 formas diferentes de orçar a estrutura. Qual é a certa? Eu vejo duas hoje. Acho que é o que tá... Depende de como você executa. Em Belo Horizonte, imagina que a gente está falando de estrutura concreto armado. Estou pensando, minha resposta aqui é considerando estrutura de concreto armado reticulado convencional, pilar, viga, laje. Então, em Minas, geralmente se contrata um empreiteiro de formas, se contrata um empreiteiro de armação, o empreiteiro de forma te cobra por face informada, o empreiteiro de armação por quilo, e concreto se vira com turma de obra. Concreto usinado e tem pedreiros de apoio que vão vibrar o concreto. Em São Paulo, existe a figura do empreiteiro de estruturas por metro cúbico. Então, a turma compra um jogo de forma, se compra o aço, vergalhão no canto da obra e compra concreto usinado. Esse cara cobra X reais por metro cúbico para executar a estrutura. Concreto, aço em forma. Então, são 2 modelos de contrato e formas de orçar muito diferentes. Não tem 10 formas. Você tem que saber a regra do jogo. A regra do jogo. Você vai dançar conforme o empreiteiro está colocando a coisa. Como é que vai ser essa relação comercial? Então, vai fazer o quê, né? E tem que partir bem definida. Ou seja, o mais importante que eu acho essa realidade tem que conversar no orçamento. O orçamento tem que refletir isso, né? Eu posso dizer uma coisa no orçamento e pode falar. Orçamento é parâmetro. Orçamento é régua para medir o desempenho da obra. Então ele tem que trazer a realidade da obra. Ele tem que trazer a expectativa de contratos da obra. Legal. Isso aí. Cara, vamos lá. Existe norma ou convenção
para levantamento de quantidades? Não. É orgânico. Né? Existe uma boa prática, mas não é consensual, não é regra. Então, nisso, quando a gente vai falar de erro, é importante entender o que é erro e o que é critério, o que é conceito. Então, erro para mim é falar que 2 mais 2 é igual a 5, isso é erro. Erro é o projeto estar em uma medida 40 e você escrever 400, isso é erro. Agora, considerar a folga lateral, escavação de bloco e cinta, considerar a folga lateral de 30 centímetros ou de 50, isso é critério, isso não é erro. Eu já fui muito bombardeado em reuniões de levantamento sobre isso. Ah, mas você errou, você considerou a folga de 30. Não. Então, eu adotei eu expus essa regra. Erro é erro, critério é critério. Critério diferente, mas não existe... Exato, mas não existe uma literatura, consenso, norma para levantamento de quantidade. É boa técnica e orgânica, cada empresa segue a sua. Legal. Cara, eu tô preocupado, não sei quanto tempo tem ainda, porque o Instagram derruba como 1 hora. Acho que nós estamos chegando próximo. Sim, vamos finalizando. Tem mais 3 aqui. Vou dar uma filtrada, porque é mais de 3, na verdade. Para os encargos, como fazer o cálculo levando em consideração de dissídio, você já falou. Busca no Sinduscom, tem as convenções padrão, tem as composições padrão. As convenções coletivas. De encargos sociais. O site do Sinduscom tem a composição padrão para download. Legal. No orçamento se calcula o valor de hora homem perdido. No orçamento se calcula o valor de hora homem perdido com problemas técnicos, gordura. Acho que a pessoa está querendo saber o seguinte. Eu coloco gordura para erro no cálculo do hora homem, ou seja, uma improdutividade, né? Ou erro. Eu acho que isso tem que ser avaliado no caso de cada composição. E essa improdutividade tem que entrar já no índice. Então, por exemplo, quando eu coloco num índice tal que me deu uma produtividade de 6 metros quadrados de alvenaria por dia, eu sei que o cara mesmo o cara parando para fumar, parando para responder o WhatsApp, no fim do dia ele tem que ter produzido 6 metros quadrados. Então a produtividade engloba a ociosidade. Engloba o erro que vai desfazer e fazer de novo? Engloba o erro, exatamente. Tá. Então, ou seja, muito controle para te dar conhecimento para orçar, para retroalimentar o orçamento. Exatamente. Legal. Exatamente. Não, porque esse cara vai ter dia que ele vai fazer 10, tem dia que vai fazer 15, tem dia que vai fazer 2. Então isso te permite, depois de um feeling de controle, olha, na média esse cara produziu 6. Com todos os altos e baixos, indas e vindas, todo problema, esse cara, no fim das contas, me produziu 6 por dia. É o índice que eu utilizaria no orçamento. Tá. Bom, acho que é o último penúltimo. Como é feita a estimativa da espessura do contrapiso e reboco? Estimativa de espessura, sempre fura também, né? Principalmente em fachada. É o famoso conserta no reboco. Pois é, isso é de cada cliente. Geralmente eu considero, se o cliente... É uma questão de boa técnica, mas eu vejo clientes que falam, eu vou aprumar a fachada inteira no reboco. Cara, eu acho temeroso isso, porque o reboco vai começar com 1 e vai terminar com 10 lá embaixo. Então, o ideal é vir corrigindo a cada pavimento. Até por isso que os predinhos populares têm frisos dividindo cada pavimento, para que a cada pavimento se faça a correção do reboco. Então, eles são um pouco desnivelados um em relação ao outro. Então, para fachada eu considero 5, para interna eu considero 2,5. Cara, essa última pergunta aqui com certeza foi feita por um robô. Não sei se você sabe, quando você abre caixinha de perguntas, assim, sempre tem um robô que manda pergunta aqui. Quitei minhas dívidas, graças a Deus. Dívida agora só com o Banco Central. Pô, não sei o que é isso. Muito bom. Vai ter o link do Banco Central aqui na descrição do vídeo. Essa dívida. Não sei, isso aqui foi um robô que mandou. Ô, cara, eu acho que passamos as perguntas. Que bom que o robô pagou a dívida dele aqui. Poxa, fiquei feliz demais, cara. Cara, passamos todas as questões, acho que foi muito bom. Acho que nós vamos cair agora pelo Instagram. Daqui a pouco. Agradecer a galera que compareceu aí nesse dia de feriado, agradecer você. Lembrar também que nós estamos na próxima quinta-feira, às 18 horas. Agora vai ser sempre quinta-feira, às 18 horas. Né? E a próxima, Rafael e a turma do Qualitade. Exato. Controle de qualidade em obras. Exatamente, exato. Isso. Cara,
Então, muito obrigado, cara. Foi um prazerão novamente. Cara, eu aí. agradeço. E até a próxima aí com Pelo papo, assuntos agradeço por quentes todo mundo de que engenharia. teve. Legal, legal. Um Abraço abração, a todo então, mundo que cara. teve aí. Até a próxima. Valeu. Valeu.